Muito bem, então eu vou abrir aqui o nosso Xcode, vou vir aqui em criar um novo projeto, aqui eu vou somente avançar. O nome desse nosso projeto eu vou colocar de Pickerville, vou avançar. Aqui nós vamos criar a pasta para armazenar esse nosso projeto, vou clicar somente em criar. E agora, com o Xcode carregado, eu vou vir aqui no Main Storyboard, vou clicar aqui em cima da nossa View Controller principal e vou embutir o nosso Navigation Controller. Pronto. Agora eu vou vir aqui no Navigation Item, vou clicar aqui em cima. E aqui no título eu vou colocar Pickerville. Feito isso, agora eu vou vir aqui no canto direito inferior, na nossa biblioteca de objetos, e procurar o Pickerville. Aqui está ele. Eu vou arrastar esse nosso elemento aqui para dentro da nossa View Controller e vou fazer o alinhamento dele. Aqui eu vou colocar que eu quero que ele fique posicionado na posição central horizontal da nossa View Controller e também na posição central vertical da nossa View Controller. Agora eu vou adicionar esses dois alinhamentos. Agora eu vou fazer o ligamento desses nossos elementos aqui com esse nosso arquivo viewcontroller.swift. Lembrando vocês que quem faz o gerenciamento dessa nossa View Controller aqui, dessa visão que vocês estão vendo aqui, é esse nosso arquivo aqui, viewcontroller.swift. E só para recordar vocês, para vocês saberem qual o arquivo que faz o gerenciamento dessa View Controller, é só vocês clicarem aqui em cima da View Controller e vir aqui no inspetor de identificação, clicando aqui em cima, que aqui vocês vão ver o arquivo que faz o gerenciamento dessa nossa View Controller aqui que nós estamos visualizando, tá bom? Então eu vou clicar aqui em cima, vou vir aqui no assistente de edição, vou clicar aqui em cima e veja que vai aparecer essa coluna aqui para nós. E essa coluna aqui, ela é, na verdade, esse nosso arquivo aqui, viewcontroller.swift. Então eu vou clicar em cima do nosso elemento aqui, Pickerville, e vou arrastar ele aqui para dentro. O nome que eu vou dar para esse elemento, eu vou colocar Pickerville mesmo. Aqui eu estou criando um outlet, vou clicar aqui em conectar. E pronto. Agora nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos estar mexendo com o código dentro do nosso arquivo aqui, viewcontroller.swift. Bom, agora nós vamos clicar aqui então em cima da nossa viewcontroller.swift. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar Pickerville View Data Source e a outra é aqui está ela, Delegate. Eu vou apagar aqui essa função que nós não vamos estar utilizando. E aqui dentro, já do nosso view de load, da nossa função principal aqui, eu vou pegar o nosso Pickerville, colocar um ponto, chamar o data source e colocar aqui o self, pegar novamente o nosso Pickerville, ponto agora, delegate, colocar o self. E aqui vocês estão vendo que ele está gerando um erro aqui para nós. Isso porque quando nós colocamos aqui o data source, isso quer dizer que nós temos que obrigatoriamente implementar algumas funções aqui para o nosso Pickerville funcionar. Então, o primeiro item que nós vamos deixar funcionando é o número de componentes que esse nosso Pickerville ele vai ter. Então aqui é só você digitar Picker, que ele já vai te dar essa opção aqui, Number of Components. Então vou clicar aqui em cima, e aqui você vai retornar a quantidade de componentes que o nosso Pickerville ele vai ter. Então aqui eu vou colocar somente um. Pronto. Agora os outros métodos obrigatórios aqui do Pickerville, nós vamos precisar de um array. Então eu vou criar aqui esse array, vou colocar o nome dessa nossa variável com o nome de dados. Ela vai ser do tipo array de string, então eu vou colocar aqui. E também já vou inicializar essa nossa variável de forma vazia. Agora aqui embaixo, dentro do nosso método principal, eu vou adicionar já aqui algumas informações para essa nossa variável. Então o primeiro elemento aqui que eu vou estar adicionando, eu vou colocar o meu nome. O segundo elemento, eu vou estar colocando meu sobrenome também. O terceiro elemento a mesma coisa. E pronto. Então aqui nós já temos dentro dessa nossa variável dados, 3 itens aqui armazenados dentro dele.
dentro dela. Então aqui agora se nós podemos dar continuidade e implementar os outros métodos obrigatórios do nosso PickerView. Então agora o próximo método que nós vamos estar adicionando aqui é o Number of Rows in Component. Então você vai clicar aqui em cima, que vai ser o número ou a quantidade de componentes que esse nosso PickerView ele vai ter. Então aqui na verdade o nosso PickerView ele vai ter a quantidade de informações que a gente tiver dentro dessa variável dados. Então aqui nada mais é que o tamanho dessa nossa variável. Então eu vou digitar ela aqui e vou colocar um count, que seria a quantidade de informações que tem armazenada dentro dessa variável dados. Agora, o nosso próximo elemento, eu vou digitar aqui PickerView novamente, e vai ser aqui o title for home. Então, aqui nós vamos exibir a informação dentro do nosso PickerView. No caso, nós queremos exibir essas informações aqui, esses nomes. Então, eu vou retornar, pegar a nossa variável dados e pegar somente um item que está armazenado aqui dentro. Mas nós temos que obedecer a ordem do nosso PickerView. Então aqui, nessa função, ele já nos dá aqui o on. Então aqui automaticamente ele já está me dando a posição desse item. Então aqui eu só vou colocar o on. Agora, no nosso próximo método, deixa eu colocar aqui PickerView novamente, vai ser o didSelectRow. Aqui está ele. E aqui eu vou fazer alguma coisa com esse item que foi selecionado no PickerView. Então, na verdade aqui, eu só vou dar um print, aonde vai aparecer, eu vou clicar aqui para aparecer aqui uma área do Xcode, aqui no canto direito superior. Pronto. Então aqui eu vou dar um print, onde vai aparecer aqui o nome do item que está selecionado no nosso PickerView. Então aqui eu vou colocar print e vou colocar a nossa variável dados. E aqui eu vou pegar o item que está selecionado no nosso PickerView. E mais uma vez essa função aqui, ele nos dá aqui o on, que vai nos informar qual o item que foi selecionado, qual a posição desse item. Então aqui está pronto. E agora o último, PickerView, vai ser essa opção aqui de View for Row. Aqui está ela. Aqui dentro nós vamos alterar o conteúdo do nosso PickerView. Aqui nós vamos então criar, vocês já vão entender. Eu vou criar aqui um label. E nesse label eu vou pegar a nossa variável view, que é essa variável aqui. Eu vou colocar um cast, o label, novamente o label para criar esse label. Agora eu vou escolher uma fonte para esse nosso label. Deixa eu só dar um espaço aqui. Agora, aqui eu vou então terminar de criar uma fonte para esse nosso label. E aqui dentro eu vou especificar o nome dessa nossa fonte. Eu vou colocar a fonte aqui Helvética. Vou falar assim para você entender. E aqui eu vou colocar bold. E o tamanho dessa nossa fonte eu vou colocar de 30. Agora eu vou também informar como eu quero alinhar o texto dessa nossa label. Então aqui eu vou colocar label.text alinhamento e então chamar o nosso ns text alinhamento ponto left, esquerda. Agora então eu vou pegar aqui o nosso label ponto text e vou informar o nome do item que foi selecionado no PickerView. Então aqui eu vou pegar a nossa variável dados e colocar o on. Agora por último, eu vou dar um return label. Feito isso, nós já temos aqui os métodos que são necessários para o nosso PickerView funcionar. Então, antes de iniciar aqui o nosso projeto, a construção do nosso projeto, eu vou comentar
esse método aqui, essa função, para que você entenda corretamente para que ela vai servir para nós. Então, agora sim, eu vou iniciar aqui o nosso projeto, vou escolher aqui para ser simulado esse nosso projeto em um iPhone 5S e vou iniciar aqui a construção desse nosso projeto. Aqui está os 3 itens que nós adicionamos aqui dentro dessa nossa variável dados. Então nós temos 3 elementos, o meu nome Johnny e o meu sobrenome Arce e depois Franco. Veja que logo aqui embaixo vai começar a aparecer os itens que nós vamos escolher aqui no nosso Picker View. Vamos então escolher aqui o Arce, eu vou somente clicar e arrastar para cima. Veja que apareceu aqui o Arce. E quem faz isso acontecer é esse aqui de Select Row, que aqui nós estamos printando a informação que foi selecionada no nosso Picker View. Então veja que agora vai aparecer Franco aqui embaixo, vai aparecer Arce novamente e vai aparecer Johnny. Então está funcionando corretamente. Mas veja que o Picker View, por padrão, ele nos dá esse formato aqui de informação. Veja que o fundo está branco e aqui o texto está um texto normal. Então por isso que nós criamos aqui esse método aqui, essa outra função, para podermos alterar o fundo e o conteúdo desse nosso Picker View. Então aqui nós estamos criando um label, aqui nós estamos dando uma fonte e um tamanho para esse nosso label, das informações que vão ficar ali alinhadas, e nós também temos o alinhamento de como que vai ficar essa informação aqui, se nós queremos deixar ela centralizada, se nós queremos deixar ela aqui no canto esquerdo ou no direito. Aqui eu informei que eu quero que esse nosso texto aqui, ele fique aqui no canto esquerdo, por isso eu coloquei left. Mas vamos fazer até mais algumas alterações. Eu vou colocar aqui que eu quero que esse nosso fundo desse nosso label, ele seja da cor azul. Então eu vou colocar aqui o e-color e vou colocar azul. E o nosso texto, vou colocar aqui esse nosso text, que a cor desse nosso texto, ele vai ser da cor branca. Então aqui eu vou colocar o e-color.white. Então agora eu vou inicializar novamente o nosso pequeno projeto. Vou até deixar aberto já aqui ele. Pronto, já foi carregado. Veja que então o nosso fundo aqui ficou azul e a nossa informação aqui ficou da cor branca. E também pode ser que você não tenha percebido, mas a fonte dessa nossa informação aqui, ela também foi alterada. Então aqui você pode estar colocando uma fonte que você deseja e aqui o tamanho dessa nossa fonte. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo.